Ah, dona Microsoft, eu ia publicar outro vídeo hoje. Eu já estava com a pauta pronta, já estava com o vídeo gravado e editado, mas é impossível não vir aqui comentar sobre esse aumento de preço do Xbox Game Pass. Dá para fazer vários vídeos sobre o assunto, porque a gente tem conteúdo para muito tempo. A gente pode primeiro comunicar sobre esse aumento, e se você caiu nesse vídeo, você já sabe que o aumento existe, você já sabe os valores, então eu vou revisar em partes o que ficou, como ficou. A gente também teve mudança de planos, a gente teve aumento do plano do PC Game Pass. Tentar entender o que aconteceu, porque muita gente não consegue explicar e entender o que está acontecendo, e discutir não só o futuro do Game Pass, mas o futuro desse modelo de games por assinatura, porque todas agora estão em xeque e em choque com o que a Microsoft fez, e a gente vai tentar entender também se esse modelo de jogo por assinatura, se ele está fadado ao desaparecimento. Porque a impressão que fica depois da Microsoft ter colocado 100% de aumento no Game Pass Ultimate, e aí não adianta vocês me dizerem que foi só 99%. Não é verdade. O que você faz com 0,01% de alguma coisa? Então, esse aumento expressivo de preços, principalmente no seu plano mais caro, pode indicar que a Microsoft está querendo desistir desse modelo de negócio. Indicar não quer dizer que vai acontecer. Eu, particularmente, não concordo que o Game Pass vai desaparecer, porque é lucrativo para a Microsoft de alguma forma. Ou melhor, a gente começa a questionar isso, a gente começa a pensar que a gigante de Redmond mais perde dinheiro do que ganha com o Game Pass, porque, caramba, aumentar entre 25% e 100% no seu, no seu serviço, que era realmente um dos melhores do setor, é um sinal claro de que talvez os acionistas, o Phil Spencer, o Satya Nadella, que todo esse grupo de pessoas envolvidas não estavam muito felizes com a forma em como o Game Pass arrancava o dinheiro dos gamers do Xbox. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o aumento de preço do Xbox Game Pass. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, faça a palavra chegar mais longe, ou use o QR Code para dar aquela ajuda espontânea para que eu possa manter a pizza fria todo domingo de manhã na geladeira, indicando que eu estou vencendo na vida, apesar dos aumentos de preços dos produtos e serviços. E antes de eu continuar, eu quero deixar bem claro que isso aqui não é hate contra a Microsoft. Eu normalmente bato em todas as empresas de videogames. Já falei mal da Sony, já falei mal da Nintendo, e agora eu vou falar da Microsoft, porque temos a impressão clara de que todas se uniram para ferrar com o gamer. Pensa nisso. A Nintendo lança o Switch 2, que é bem mais caro do que a primeira versão do console portátil/híbrido. A Sony deixa o PlayStation 5 caro desde o início e promove aumento de preços escalonados, vai lançar a nova versão do PlayStation 5 Slim, que também vai custar o olho da cara, e a Microsoft, em alguns mercados, aumentou o preço do console Xbox, aí ela lança o ROG Xbox Ally por um preço inicial sugerido de $1.000, e agora aumenta o preço do Xbox Game Pass numa escala vertiginosa e até obscena em alguns casos. Vamos para a tela do computador, que aqui está a página do Xbox Game Pass Brasil. O novo preço já está valendo, aqui planos a partir de R$ 43,90, ou seja, não deu nem tempo de você correr para o site da Microsoft para tentar renovar a sua assinatura por um preço menor, porque na próxima renovação, no plano mensal, ela já vai vir com o preço mais caro. E aqui temos todos os disclaimers aqui apresentados pela Microsoft. A assinatura continua automaticamente no preço regular mensal, a menos que cancelada por meio de sua conta Microsoft. Ou seja, o mesmo esquema de assinatura mensal, onde você está livre para cancelar a hora que você quiser. E o plano anual, em troca da fidelidade que você dá para a Microsoft, você tem um valor menor. Mas como que ficaram os preços dessa brincadeira? Nem dá para mostrar na tela inteira aqui, né? Que tem todos os supostos benefícios do Game Pass e tudo que está atrelado aos valores cobrados pela Microsoft.
O Xbox Essential, que era o antigo plano Xbox Standard, ele custa R$ 43,90 mensais, com assinatura que renova automaticamente. Tem várias diferenças aqui, eu escrevi uma matéria no targethd.net listando todas as diferenças de todos os planos. A Microsoft também fez isso no seu site oficial, mas eu quero destacar talvez aquilo que é a principal diferença ou as principais diferenças, já que temos algumas. O Essential tem mais de 50 jogos do Xbox, tanto no console quanto no PC. Tem o streaming de jogos e tem o multiplayer no console online. O Xbox Game Pass Premium está custando R$ 59,90 mensais, que era o antigo Xbox Game Pass padrão. Ele passa a ter o preço do antigo Premium para você receber mais de 200 jogos, os novos jogos publicados na biblioteca 12 meses após o lançamento. E eu duvido que o gamer mais visceral vai esperar por esse prazo. Além do streaming de jogos, os benefícios do Rewards, são 50 mil pontos no Rewards para você trocar por outros benefícios. E o Game Pass Ultimate é o que teve o aumento de 100%, 99,9%, custando agora R$ 119,90 mensais. Em compensação, você recebe mais de 400 jogos no console Xbox, no PC e dispositivos compatíveis, novos jogos no ato de lançamento. O Day One no Game Pass continua sendo o principal benefício do Ultimate e inclui agora, além do EA Play, o Ubisoft Plus Classics. Até difícil falar esse nome. O Plus Classics é mais um aditivo do Ultimate, o que serve como uma das justificativas que a Microsoft utilizou para poder dobrar o preço dele no Brasil. Eu prometo que eu vou gravar um preço. Eu tô traumatizado, gente. Eu tô traumatizado com o preço. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo falando sobre os motivos que a Microsoft alegou para poder promover um aumento de preço tão obsceno como fez, principalmente no caso do Ultimate. Já é um aumento excessivo o Essential subir 25%. Mais ainda o Game Pass Premium com o preço 33% mais caro e o Ultimate dobrou de valor. Simples assim. Tem também os planos somente para PC. O PC Game Pass também teve um aumento de preço muito pesado, porque antes custava R$ 34,90 por mês e agora está custando R$ 69,90 mensais. O preço dobrou. Com centenas de jogos para PCs, a Microsoft não se atreve a listar quais são esses jogos ou quantos jogos são. Novos jogos no ato do lançamento, incluindo jogos novos publicados pelo Xbox e de terceiros. 50 mil pontos no Rewards, além dos benefícios para jogos como League of Legends e Call of Duty Warzone. E o EA Play incluído no pacote. Minha gente, aqui também temos dos benefícios do Game Pass, o catálogo de jogos da EA, o Ubisoft Plus Classics, que é a novidade nesses novos planos. E tá aqui, o que eu posso dizer para vocês? Então, a impressão que fica é que a Microsoft realmente quer acabar com a divisão Xbox. Saiu uma notícia recentemente que o Satya Nadella cogitou acabar com o Xbox em 2021, logo após a pandemia, logo após o lançamento da Series X e S, e que isso não foi um lançamento muito bem sucedido para a Microsoft, também em função do contexto global que nós estávamos vivendo, tinha a maior crise sanitária global dos últimos 100 anos, então o Nadella estava querendo acabar com a divisão do Xbox. Talvez o Phil Spencer tenha convencido o Nadella a não fazer isso, até porque, eu estou falando óbvio aqui, se acabasse com a divisão Xbox, o Phil Spencer ficava desempregado. Mas fica a impressão de que realmente a Microsoft quer colocar um fim nessa brincadeira. E se parar para pensar, gente, o Xbox não é o principal negócio da Microsoft, e eu também estou dizendo óbvio. A Microsoft tem como seus principais ativos os serviços, e aqui eu estou falando nem tanto do Windows, mas mais do Microsoft 365, o serviço de armazenamento na nuvem, ou melhor, os servidores na nuvem da Azure, onde tem como principal concorrente, nesse caso, o Amazon Web Services, que é o concorrente direto,
e os serviços de inteligência artificial que a Microsoft também está investindo os tubos, inclusive investindo na OpenAI para poder ter os benefícios dessa parceria para desenvolver a sua própria plataforma de inteligência artificial. Também gravei um vídeo sobre isso, de como que a Microsoft aos poucos está passando a perna no Sam Altman, aproveitando o que a OpenAI tem de melhor, aprendendo com isso, para poder lançar a sua plataforma de inteligência artificial. Então, não é o principal ativo da Microsoft o Game Pass. Se ela algum dia, em algum momento, quiser acabar com isso, acho que para ela vai estar de boa. Só não acho que vai fazer porque, de alguma forma, isso rende ganhos indiretos para a própria Microsoft. Ela ganha alguma coisa com isso. Seja agora pela distribuição de jogos para o PlayStation, porque isso com certeza está rendendo uma boa grana pro Satya Nadella, pro Phil Spencer e para toda a turma. Seja pelo licenciamento dos jogos, seja pelas vendas do Game Pass, ou melhor, da loja do Xbox, porque a gente tem a loja dos jogos, que também não é loja, você só compra os direitos de utilização dos títulos, e o Game Pass, que é para assinatura desse pacote de conteúdo e de jogos disponíveis. Então a Microsoft deve ganhar algum dinheiro com a loja do Xbox, com toda certeza, principalmente os ganhos indiretos, mas ainda agora que os seus jogos estão chegando ao PlayStation, chegando à concorrência, e alguns desses títulos já rendem a liderança de vendas dentro da plataforma rival. Então, esses pequenos, grandes detalhes fazem com que a Microsoft permaneça no negócio de videogames. Mas que ela tá doida, tá enlouquecida para acabar com o Xbox, isso tá cada vez mais claro. Para acabar com o negócio do console, daquela caixinha que você tem na sala de casa, ou no quarto, ou no apartamento, que tanto você tinha orgulho de ter aquele item para ostentar ou para complementar o seu kit de entretenimento em casa. E eu falo isso com uma certa dose de propriedade, porque eu tenho o Xbox 360, tenho o Xbox Series S, deixo os consoles no escritório e na sala de casa, porque é legal, eu sou da geração antiga, eu sou da geração de consoles, mas está cada vez mais claro, evidente, que o console não é mais o item mais importante. O equipamento físico não é o mais importante. Agora me surpreende ver a Microsoft, a mesma Microsoft, terminando o preço do Game Pass, que não deixa de ser um ativo, mesmo que ganhe pouco com isso, correndo o risco e possibilidade de ter o efeito de fuga das galinhas, o efeito de êxodo, o efeito de dispersão em relação a um serviço que antes era sensacional. E continua sendo um bom serviço, só que ele agora está custando o dobro. O brasileiro médio se ferrou lindamente com essa história do Xbox Game Pass Ultimate agora custa o dobro de preço em relação ao que era cobrado antes. E eu até acho que alguns gamers mais casuais podem, eventualmente, se interessar pelos planos mais acessíveis do Game Pass. Por outro lado, acabou a relação custo-benefício que a gente tanto gostava. Ela simplesmente acabou, não existe mais. E para aquela galera que usava os meios alternativos, que era comprar um cartão do Ultimate que você podia converter de uma categoria para outra, a Microsoft também vai embaçar com esse rolê. Isso se ela não acabar com a oferta dos cartões físicos de conversão. Eu acho que as pessoas ainda vão encontrar esses cartões nos varejistas e nos parceiros da Microsoft, porque isso rende dinheiro, isso dá lucro para a Microsoft de alguma forma, algum lucro, porque depois desse aumento, desse reajuste de valores do Game Pass, a gente também pode concluir que isso não dá muito lucro para a Microsoft, que esse lucro é relativo, que é muito mais uma questão de visibilidade e prestígio do que necessariamente dinheiro entrando na empresa e dinheiro caindo no colo dos acionistas ou dos investidores. Isso não está acontecendo. E do mais a mais, e eu vou adiantar um pouco do que eu vou falar no outro vídeo, manter uma estrutura como essa é caro. É muito caro. Você tem que armazenar jogos na nuvem, você tem que lidar com a demanda dos usuários para baixar esses jogos no console ou executar esses jogos nas plataformas através de cloud. Você tem o desenvolvimento de aplicativos em diferentes plataformas. Você tem todo um cenário que pode fazer com que a Microsoft use todos esses argumentos e justificativas para explicar ou para respaldar esse aumento de preços.
acontece que a grande maioria dos jogadores, sejam eles casuais ou jogadores mais hardcore, não vão entender dessa forma e vão achar que o aumento foi abusivo e fora de uma realidade prática. Na minha modesta opinião, RIP, Xbox Game Pass, principalmente no caso do Ultimate, foi bom enquanto durou. Muita gente vai eventualmente abandonar esse modelo de negócio e o que vai acontecer é estimular a busca desenfreada pelos consoles das gerações anteriores em modo destravado, porque você ainda se divertia, você tinha a garantia de que os jogos eram seus, não precisava pagar nada para a Microsoft e não precisava ficar no jardim murado que a gigante de Redmond estabeleceu para os seus jogadores através dessa estrutura e desse método que, gente, é muito Netflix, tá? Muito Netflix. Você oferece um produto barato, você oferece uma ideia que é boa, com mensalidades acessíveis, e aí, em um determinado momento, você coloca um preço obsceno e muito mais caro para você manter esses jogadores ali na base de usuários em uma mecânica, um produto ou serviço que esses jogadores agora estão acostumados. Lembrando sempre que o Game Pass Ultimate agora custa o dobro que a assinatura. Eu tô até engasgando. Custa o dobro da assinatura mais cara da Netflix. E aí as pessoas vão começar a pensar, mas qual que é o valor agregado que o Game Pass está adicionando nas nossas vidas? Qual é a quantidade de jogos disponíveis no catálogo do Game Pass Ultimate em relação ao catálogo da Netflix? E tem gente que vai começar a repensar essa ideia de não comprar os jogos, porque para muita gente vai valer a pena segurar um pouco de grana e comprar aquele jogo que sabe que vai jogar por mais tempo, ou aproveitar a promoção que a loja Xbox faz a cada ano, seja na Black Friday ou em outras janelas promocionais, e gastar uma boa grana, que seja 800 mil reais em jogos, o que eu acho uma certa insanidade, mas ainda assim gastar uma vez, economizar um dinheiro e não ter os benefícios do Game Pass Ultimate. O que eu também penso que não é tanta vantagem assim. Se é para gastar essa grana toda, R$ 1.200 por ano, vale a pena você então investir no Game Pass Ultimate com todos os benefícios incluídos e não apenas comprar os jogos. Existem formas alternativas para você fazer o resgate ainda daqueles cartões de jogos, o cartão do Game Pass, para converter em tempo no Game Pass Ultimate e dessa forma você ter uma relação custo-benefício melhor. Mas olhando para os movimentos que a Microsoft está adotando nesse momento, dá para dizer que esse esquema também vai cair. E é chocante, é realmente muito chocante o que a Microsoft fez. Eu tô impressionado com a cara de pau da Microsoft em impulsionar esse aumento da forma como aconteceu. Sem falar que começa a colocar em xeque todo esse modelo de assinaturas nos jogos de videogames. Vai todo mundo ligar o sinal de alerta, não só as plataformas, não só os desenvolvedores, que de repente alguns deles foram pegos de surpresa, se bem que acho difícil porque um aumento como esse tem o respaldo dos parceiros e da Microsoft e dos estúdios desenvolvedores, mas vai todo mundo agora ligar a radar, vai ligar a lupa para o que vai acontecer com esse escalonamento de preço dos serviços de assinaturas dos jogos. Talvez seja um modelo que comece não só a entrar em xeque, mas, pasmem, acredite se quiser, entrar em extinção porque a gigante de Redmond decidiu dar essa cartada que no Brasil, de novo, esse aumento de 100% se aplica ao Brasil. Em outros mercados foi um aumento expressivo, mas não foi tão exagerado. Há uma grande diferença entre você aumentar 9 euros por um serviço, isso no nominal, tá? Eu não estou falando na conversão de moeda, no nominal apenas. A percepção do público é diferente. 9 euros de aumento em comparação com, sei lá, R$ 59,90. É muita coisa e é difícil entender o que a Microsoft fez aqui. Essa que é a verdade.